Bom dia, irmãos. Estamos aí, irmãos e irmãs. Estamos para o quarto estudo sobre os 10 dias que antecedem a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo, né? Essa última semana, hoje, segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, nós vamos falar do dia 11 de abril do ano 29, que também é uma segunda-feira. E hoje, então, nós vamos falar desse dia. Jesus, ele está nessa última semana e Jesus ele está indo, ele vai a Jerusalém por conta da Páscoa. O seu objetivo é passar a Páscoa com os seus discípulos. E ele vai a Jerusalém e ele ensina em Jerusalém. Né? Nós já vimos ele estando na casa de Lázaro, lá em Betânia, quando ele foi ungido. Vimos aí o sábado, quando ele entrou na cidade de Jerusalém e todos imaginavam que ele ia tomar o poder e não é isso que ele faz. Vimos o domingo, que é o dia que ele amaldiçoou aquela figueira que aparentava ter frutos e não tinha, e ele vai ensinar, então ele é interpelado pelos judeus. E agora é a continuação. Novamente, Jesus está indo para Jerusalém, está indo para o templo para ensinar. Todos os dias aí, ele sempre, quando estava em Jerusalém, ele ia ao templo ensinar. O templo é a casa de Deus, a casa de oração. Aí no dia 11 não foi diferente. E quando ele chega lá, como eu tinha falado no estudo de ontem, no estudo do dia 10, quando Jesus ele chama a atenção dos fariseus, eles começam a querer interpelar Jesus e achar um motivo para prendê-lo. Então, por exemplo, no final do estudo de ontem, eu falei daquele momento em que os fariseus contestam Jesus se era lícito pagar um imposto. Agora, os saduceus vão chegar para Jesus e vão fazer uma outra interpretação, vão dar uma outra interpelação, fazer uma outra pergunta para Jesus. Né? Querendo, vamos dizer assim, não vou dizer nem pegar ele alguma coisa dessa vez. Eles queriam realmente entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque os saduceus, eles são aquela parte dos judeus que eram separados em fariseus, saduceus, essênios, né? E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam na ressurreição. Então Jesus pregava a ressurreição. E eles vão chegar e vão usar a tradição judaica para fazer uma pergunta para Jesus. Então o que eles vão usar? Lá nas leis judaicas, dizia que se um irmão, tá? Isso por uma questão de terra, de herança, né? Se um irmão casasse com uma mulher e ele morresse, o seu irmão deveria casar com essa mulher, tomar essa mulher por esposa, e o primeiro filho dessa mulher não seria filho dele, seria filho do seu irmão que morreu sem geração, para que a geração continuasse, né? E aí, né, nós vemos muito bem isso lá em Judá, num dos filhos de Jacó, que deu o filho mais velho para Tamar, o filho morreu, ele deu o segundo irmão, o irmão morreu. Né? Então os saduceus vão usar isso e vão dizer, olha, tinha uma mulher que se casou com um irmão, um de 7 irmãos. O primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, até o sétimo morreu e não deixou herança. E aí a mulher morreu. E eles fazem a pergunta, com quem essa mulher vai ficar? Lá na vida, né? Se há ressurreição, quando ela ressuscitar, de quem ela é mulher? Já que ela casou com os 7 irmãos. E aí Jesus vai nos dar 2 ensinamentos muito fortes. Jesus ele vai responder nos falando de 2 grandes mistérios para nós, seres humanos, tá? Sobre vida após a morte. Né? Então, o primeiro, Jesus fala, na ressurreição, não se casam, nem se dão em casamento. E aí faz uma comparação de serão igual aos anjos. O que a gente entende com isso? Jesus está declarando que os anjos não se casam, não se dão em casamento. Então alguns vão dizer que os anjos são assexuados, não têm sexo, porque não se casam, não se dão em casamento. Tá, isso que está sendo dito na Bíblia não quer dizer se é assexuado ou não, mas diz que não se casam, não se dão em casamento. Por que para o judeu se casava se dava em casamento? Para se ter a geração. É disso que a lei está falando. É disso que Jesus está falando.
de se dar continuidade na geração. Ou seja, se casa e se dá em casamento para ter filhos. Logo, os anjos não têm filhos. É isso que Jesus está falando. E isso é um ensinamento muito forte para a gente pensar como vai ser isso na vida após a morte. E o segundo grande ensinamento é que Jesus fala: o próprio Deus disse que ele era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ou seja, nós sabemos que Abraão, que Isaac e Jacó morreram, está lá na Bíblia. E morreu Abraão com abundância de dias e descansou com seus ancestrais. E morreu Isaac e morreu Jacó, inclusive nos braços de José no Egito. Então, se eles morreram e eles estão vivos, Jesus está dizendo: existe ressurreição. E os fariseus ficaram calados. Calaram, né, com essa resposta extraordinária de Jesus. Mas aí os fariseus, aproveitando que Jesus tinha calado, ouvindo que Jesus tinha calado os saduceus, atacaram novamente, ou seja, chegaram de novo e queriam saber, e perguntou: qual é o maior mandamento? Ou seja, eles estavam querendo que Jesus falasse algum novo mandamento que não estava na lei, para eles punirem Jesus pela lei, trazerem a multidão para o lado deles. E Jesus responde assim: o maior mandamento? Bom, o primeiro e maior mandamento é ama teu Deus sobre todas as coisas. E aí, o segundo maior mandamento, e aqui tem algo muito forte. O segundo maior mandamento, ele diz: ama teu próximo como a ti mesmo. E esses dois, ele diz bem assim, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ele está dizendo toda a Torá judaica, mais a história de Israel. Era como se Jesus estivesse dizendo todo o Velho Testamento. Tudo que chegou até aqui de ensinamento para vocês se resume: ama Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí os fariseus falaram: o senhor respondeu muito bem, e não tiveram o que falar para Jesus. E aí a palavra diz que eles simplesmente pararam de fazer perguntas, cessaram as perguntas para Jesus. Então é Jesus que vai fazer uma pergunta para eles. Né? Naquele contexto de ensino ali, os saduceus perguntam sobre a ressurreição, os fariseus sobre o maior mandamento, e Jesus manda uma pergunta para eles: quem que vocês pensam que o Cristo é? Veja, ele fala o Cristo, ele não fala eu, ele fala o Cristo. O Messias que vocês estão esperando, quem vocês dizem que ele é? E eles falaram: ele é filho de Davi. Ele é o filho de Davi. E olha que interessante, Jesus usa o Salmo 110 do próprio Davi, aonde Davi chama ele de Senhor, que aquele vem vai ser o Senhor. E aí, veja só como é forte isso. Jesus chega para eles e pergunta: tá, mas se o Davi chama o Senhor de Senhor dele, como pode ser o filho dele? É como se Jesus estivesse dizendo para eles: ei, vocês estão esperando um rei guerreiro como Davi? Um rei que vai tomar o reino como Davi? Não. O reino de Deus é outra coisa. Era isso que Jesus estava falando para eles. Né? Porém, eles não entenderam totalmente aquilo que Jesus estava falando. E aí, veja, tudo dentro de um contexto. Jesus está no templo ensinando. Os saduceus tentam pegar ele com essa questão da ressurreição. Jesus dá uma resposta que cala eles. Aí vem os fariseus, fazem uma pergunta, Jesus responde e deixa eles sem palavra quando eles perguntam sobre o mandamento. Aí Jesus pergunta quem é o Messias para eles, responde, Jesus contesta a eles e usa o Salmo 110, onde o Davi chama ele de Senhor, né, o Messias de Senhor, então como ele pode ser filho? E aí Jesus começa, a partir desse momento, um discurso extremamente duro contra os judeus, e isso vai fazer com que nesse dia 11, uma segunda-feira, eles decidissem definitivamente matar Jesus.
Eles decidissem não só mais prender Jesus e levar ele para ser julgado e talvez ser açoitado. Não. Eles decidiram matar Jesus. Porque o Jesus começa o discurso, tá, falando daqueles que pregam, mas não praticam o que pregam. E agora, os fariseus e os saduceus, eles não só têm dúvidas que Jesus está falando deles, eles passam a ter certeza absoluta. Jesus fala, vocês pregam, mas não vivem. Vocês cobram os homens para que cumpram a lei, ou seja, colocam um jugo pesado nos homens para cumprir a lei, mas vocês não cumprem. Olha que coisa dura. Jesus fala, vocês fazem. O que vocês fazem? Vocês não fazem para o reino. Vocês fazem para serem vistos, para serem reconhecidos. Jesus fala, vocês querem os melhores lugares, os lugares de honra, os primeiros lugares nas sinagogas. É por isso que vocês fazem, vocês querem honra. Né? Vocês querem ser chamados de mestre. Olha o discurso de Jesus. E não pense que isso vai ficar assim. Jesus vai mais longe. Ele fala, olha, aqueles que se exaltam, os exaltados serão humilhados. É como se ele dissesse, vocês vão ser humilhados. E aqueles que vocês humilham, esses vão ser exaltados. Isso era um discurso muito forte, feito no templo. No templo. E Jesus vai mais longe, ele chama ele de hipócritas. Ele fala, hipócritas. Vocês não vão ir para o reino dos céus, vocês vão para o inferno. Esse é o discurso de Jesus nessa segunda-feira. Né? E ele fala, pior ainda, vocês fecham o céu para vocês e fecham para os outros. Não deixam os outros se salvarem. Olha como é forte isso. Sepulcros caiados. Ou seja, o que é um sepulcro caiado? Na época o sepulcro era colocado, né, uma massa em volta, como de barro, hoje nós colocamos de massa, e era pintado de branco, pintado com cal, caiado, por isso. Ou seja, aparente, bonito, limpeza, branquinho, lindo por fora, mas cheio de coisa ruim por dentro. E podridão. Jesus fala isso para eles no templo. Sepulcros caiados. Pior, ele chama serpentes. Raça de víboras. Ou seja, o que ele está falando? Vocês são pecadores. E eles se achavam santos. Eles eram os representantes de Deus. E aí ele fala uma frase que ecoa até hoje. Ecoa até hoje. Quando ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Aqui ele está falando para esse povo. Lembra que ele falou lá dos 3 profetas? Dos 3 servos e do filho que morreu na parábola? Ele está falando aqui de novo. Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Que mata seus profetas. É isso que Jesus está falando. Vocês matam os profetas. Vão matar a mim também. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos para proteger? Se os judeus não entenderam ali, entenderam. O problema é que eles já estavam decididos. Esse discurso faz com que eles decidam matar Jesus. E esse momento termina com Jesus olhando aqueles homens levarem as suas ofertas. Aqueles que levavam as grandes ofertas, os que levavam as menores ofertas. E aí Jesus vai falar da oferta da viúva. A moedinha, que foi a menor oferta, dentre aquele momento que Jesus e os discípulos estavam vendo, a menor oferta foi aquela que teve o maior valor. Então, esse é o momento, né, desse dia da segunda-feira. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe tudo aquilo que vocês têm feito e que, repito, esse vídeo não só entre como ensinamento na tua casa, mas entre como a solução do problema, não a partir de mim, mas a partir de Jesus Cristo, que pode todas as coisas. Tá? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo, que vai ser na terça-feira. Deus os abençoe.